Olá pessoal, tudo bem? Qual é a relação que existe entre a malha elétrica e a cibersegurança? Esse é o assunto de hoje. Meu nome é Renato Buiu, da Veolink, e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã aqui no canal do CT. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal, dá uma olhada na playlist, ativa as notificações para receber as novidades do canal do CT, que tem muita informação boa, muito conhecimento. Aproveitem aí, porque ajuda muito, tanto na vida pessoal quanto na profissional de todo mundo. Bom, tem uma notícia interessante que eu vi recentemente aqui num site americano, eu vou falar sobre ela, mas a reflexão de hoje é o seguinte: eu tenho falado bastante aqui, inclusive nas conversas que a gente teve aí com a Michelle Barbosa já há um tempo atrás, sobre as falhas de segurança no mundo virtual afetando o mundo físico e vice-versa. Então a gente tem a cibersegurança, essa segurança virtual, mas existe a segurança do mundo físico, que é aquela segurança com CFTV, catraca, cancela, portas automatizadas, etc., detecção de intruso. Uma coisa acaba sendo relacionada com a outra. E recentemente a gente viu aquele caso, por exemplo, da Colonial Pipeline nos Estados Unidos, em que um problema de cibersegurança, um ransomware, acabou afetando as operações da empresa. A empresa teve que parar. Outros casos que eu também falei aqui no programa, chegavam no nível físico. Então, um ataque, ou chegaram muito próximo do nível físico. Um ataque em uma determinada usina de gás, ela podia chegar a um ponto de fechar ou abrir uma válvula. Então, algo do mundo virtual poderia ter um impacto no mundo físico. Isso é um nível a mais de preocupação que os profissionais de cibersegurança deveriam ter. Bom, a gente aqui no Brasil tem uma malha elétrica que ela tem certo nível de automação. Como a gente vai ver daqui a pouco, nos Estados Unidos existe um nível adicional de automação que muito em breve, com certeza, vai ter aqui no Brasil também. Eu vou comentar sobre isso e algo que tem relação com a internet das coisas. Então, por isso que tem um salto que acaba batendo na cibersegurança, e aí eu vou comentar como que eu vejo esses impactos, tá? Então, esse aqui é o site da Eletrobras, né? Que é uma estatal, está sendo discutida aí, está sempre nas notícias, né? E aqui no site da Eletrobras eles falam como é que é a produção, a transmissão e o consumo de eletricidade, de energia elétrica no Brasil. Então é um site que é interessante para você dar uma olhada e entender como é que funciona isso e o que é bom de destacar daqui, porque eu achei interessante dar uma olhadinha nesse site. A nossa matriz energética, ela é pesadamente baseada em recursos hídricos e hidrelétricas. Então, se você repara, a gente tem 185 mil gigawatt-hora produzido no Brasil, né? Sendo que desses, praticamente 157, ou seja, 80%, vamos dizer, é hidrelétrica. Depende de nível de água em reservatórios. E aí tem uma distribuição de outras formas de produção, de apoio, que você percebe que não chegam nem perto, apesar de ter uma contribuição importante. A gente tem Angra aí com produção atômica de energia, a produção termoelétrica aumentou muito nos últimos anos, né? Vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. Gás natural também tem um peso significativo. Então tem várias outras matrizes, né? Algumas mais renováveis que outras, mais poluentes que outras, mas não é o tema aqui hoje. A grande questão é que a nossa malha elétrica, ela depende demais ainda dos recursos hídricos. Por que que isso pode ser um problema? Porque o recurso hídrico ele depende de chuvas, ele depende de condições meteorológicas, inclusive que tem a ver com fenômenos naturais que fogem completamente do controle humano. Tem a questão do aquecimento global, que também gera extremos, né, de temperatura, tempestades, secas, etc. Mas, independente de qualquer coisa, independente disso, existem condições naturais que afetam o nível dos reservatórios. Isso não tem como fugir. A gente vai precisar fazer em algum momento racionamentos, vai precisar diminuir consumo energético, consumo de água, etc. Isso vai ajudar de alguma forma a evitar blackouts, perdas de energia, como a gente teve há alguns anos atrás. Muito provavelmente, a gente vai ter que passar por aí.
Mas o fato é, hoje a gente está no nível mais baixo possível dos reservatórios, mais baixo historicamente, né? Não o mais baixo possível. Então já estamos lá no que se chama volume morto, etc. Já passamos por essa história antes, né? Então, quando a gente olha todos esse cenário aqui no Brasil, essas notícias, e a gente vê que a eletricidade, a energia elétrica usada para cada vez coisas mais importantes para o nosso dia a dia, por exemplo, eletrificação de veículos automotores, tanto de passeio como veículos de carga agora, estão usando bastante energia elétrica. Então tá aparecendo muito. Tem o caso da Tesla nos Estados Unidos, e no Brasil já tem alguns projetos que estão avançando nesse sentido. Existe muita necessidade de energia, não tem dúvida disso. Então, são notícias que elas vão se acumulando e você chega a essa conclusão. Sim, a gente precisa de energia elétrica, a gente precisa racionar, a gente precisa evitar consumo excessivo, e é uma condição, assim, um conjunto de ações que a sociedade vai tomar na indústria, na sua casa, nos espaços públicos, para evitar que a gente chegue em situações extremas de blackout e de racionamento. Por que eu estou falando tudo isso? Eu vou deixar todos esses links aí, que tem matérias bem interessantes, tá? Eu vou colocar todos os links aí na descrição do vídeo, depois dá uma olhadinha lá, se aprofunda um pouco, porque afeta a sua vida. Mas olha que interessante a relação que isso tem, ou teve recentemente, né, com a cibersegurança lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, existe um programa, por estado, então aqui no caso no estado do Texas, que lá a questão do conforto térmico residencial é muito mais forte do que no Brasil. Então, se aqui a pessoa vai e compra um ar-condicionado, coloca lá na sala e deixa o quarto sem, ou coloca no quarto e deixa a sala sem, esse modo brasileiro de cuidar do conforto térmico residencial, nos Estados Unidos a conversa é um pouco diferente. Lá, como tem muitos extremos de frio, com neve, com frio intenso, que se você não aquecer sua casa, você pode chegar até a morrer de hipotermia. Tem um outro extremo também, de temperaturas altíssimas, você ficar suando à noite em casa e não conseguir dormir, pessoas que têm problemas de saúde, idosos e crianças, principalmente, que os recém-nascidos que ainda não têm um controle térmico natural, de sudorese, etc., muito bem desenvolvido, estão muito sujeitos a problemas seríssimos se você não controlar bem a temperatura, se você não tiver esse conforto térmico. Então, lá nos Estados Unidos, particularmente no Texas, se leva muito a sério a isso. Então, tem termostatos em todos os ambientes da casa, é muito comum isso. E aí você sai de uma nevasca, entra em casa, a casa está quentinha. Você sai de um calor absurdo lá fora, quer dizer, você nem chegou a experimentar muito o calor, porque você estava dentro do seu carro com o ar-condicionado ligado, entra na casa, já está fresquinha a casa, por conta do termostato. Então, isso é muito comum, vários fornecedores, quer dizer, todos os grandes fornecedores têm soluções para isso, o Google tem solução do Nest, a Amazon tem a sua própria solução, então todas as grandes empresas de tecnologia pensam nisso, sabem que uma casa conectada e uma casa que tem controle térmico conectado com a internet, com os recursos de smartphone, etc., isso é um produto que o consumidor tem interesse, que o consumidor compra. E aí existe um programa no Texas, olha que interessante, que ele é meio que voluntário, você se inscreve nesse programa, e aí você topa que é uma empresa que não é empresa de fornecimento e distribuição de energia, é uma empresa que presta um serviço em cima da rede conectada de equipamentos de IoT, os termostatos nesse caso. Ele em alguns horários do dia, essa empresa, você assina, você concorda que ela pode ir lá e diminuir um pouquinho a potência do ar-condicionado, deixando a sua casa um pouquinho mais quente. E aí você ganha abatimento na sua conta de luz, você se candidata a receber sorteios, mais ou menos como tem na nota paulista aqui em São Paulo, né? Tem a nota fiscal paulista eletrônica, que você também tem sorteios, algo parecido. Então essa empresa, esse programa, né, que de novo, não é um programa governamental, é uma empresa terceirizada que presta esse serviço. Você se candidata, você aceita, em alguns momentos,
a ter o seu termostato ajustado por terceiros, por uma inteligência artificial, lógico, que vai lá e muda, deixa um pouquinho mais quente a sua casa em determinados horários. Isso diminui, na sua casa, mudou 2 graus Celsius ou 4 graus Fahrenheit. Você percebe isso, tá? Faz diferença. Para quem está no calor, sabe muito bem disso. Você percebe a diferença entre 28 graus e 30 graus Celsius. Dá para sentir um pouco mais abafado. Para um idoso, isso pode ser significativo, tá? Para uma pessoa que tem uma certa determinada doença também, essa diferença de temperatura. Mas a ideia aqui bom, na média da população, se eu vou lá e mudo um pouquinho a temperatura do termostato, isso não vai causar muito desconforto para aquela casa, para aquela família. Vai mudar um pouquinho a conta de energia daquela pessoa, vai diminuir um pouquinho, mas somando-se a economia de energia elétrica do Texas, do estado como um todo, vai ter uma grande economia para o estado. E aí vai evitar apagões, vai gerar uma economia, vai gerar uma eficiência energética para o estado. Então essa é a ideia do programa. O que aconteceu aqui que me chamou a atenção para a questão da cibersegurança? A Wired, que é uma revista que tem aí há décadas, já falei dela aqui rapidamente em algum programa, e é uma empresa que lida muito com a cultura hacker, a cultura de cibersegurança, fala muito sobre isso. Ela publicou recentemente aqui esse artigo, que eu achei muito interessante, está aí o link na descrição do vídeo, que teve um problema, teve várias reclamações das famílias texanas, de que por um bug, por algum problema que fosse, esse ajuste, que era para ser um pequeno ajuste, acabou gerando um ajuste maior do que o programado, ou em horas muito inconvenientes, gerando situação que a pessoa acordava no meio da noite, 2 horas da manhã de madrugada, suando de calor, porque o termostato estava completamente desregulado. E aí, nos Estados Unidos, isso aí é uma briga gigantesca. Quando tem esse tipo de problema, a sociedade realmente se movimenta, processa, etc. Existe essa cultura do litígio, né, nos Estados Unidos, muito mais forte que aqui no Brasil. Então, bem interessante que isso aqui foi... e aí sai aquela questão de apontar dedos, né? O governo fala assim, não, peraí, quem cuida disso não é a gente, é a agência aqui da energia elétrica. A agência fala, não somos nós, isso aí é subcontratado de uma empresa que presta serviço para a gente. São 500 mil casas que estão sujeitas a esse ajuste, né? Que se candidataram, lá, que se cadastraram nesse programa. E aí, olha que interessante, gerou todo esse bafafá, todo esse celeuma, porque teve um ajuste aí, segundo a empresa, por uma falha lá na programação deles, fizeram um erro, etc. E não era para ter feito naqueles horários e com aquela intensidade de ajuste. Só que a grande questão que eu estou trazendo aqui esses termostatos, esses equipamentos são conectados à rede, são conectados à internet. E no passado, equipamentos muito semelhantes tiveram falhas de segurança detectadas e inclusive exploradas. Então, aquele tipo de assistente pessoal que você coloca em cima da mesa lá para pedir que toque uma música, para fazer uma consulta via voz, teve casos que a pessoa na casa ouvia mensagens obscenas ali porque alguém hackeou o equipamento dele. Então imagina se começa a ter, daqui a pouco, se não tiver o cuidado de cibersegurança adequado, invasões nesse tipo de equipamento, um equipamento que controla a temperatura da sua casa. A gente está falando aqui de algo que pode ter um impacto e aí vai gerar um ransomware, até para um efeito no mundo físico, um impacto significativo, que pode chegar, inclusive, num extremo, a causar perdas de vidas humanas. Então, eu achei interessante essa notícia aqui. Os links estão todos aí para vocês verem na descrição do vídeo. E é algo que eu tenho certeza que em algum momento vai acabar vindo para a nossa sociedade, de um jeito ou de outro. Não necessariamente com esse dispositivo IoT, mas com qualquer outro que a gente vai acabar utilizando. A fechadura de abertura automática, abertura de portão da nossa casa, seja o que for, câmera de videossegurança, tem vários equipamentos hoje que são conectados à internet. Então sempre aquelas dicas de segurança
manter o software atualizado, evitar portas de comunicação que não estão em uso, senhas fortes, certificados atualizados, esse tipo de coisa que sempre está falando por aqui, né? Bom, esse é o assunto de hoje, espero que tenham gostado. Críticas, sugestões, comentários são bem-vindos, e até a próxima. Tchau, tchau.